de andrologia é uma coisa que está muito na moda aí, né? Essa parte da estética genital masculina, o engrossamento peniano, né? Essa parte toda aí. Então é um curso interessante lá que eles fazem anual e eu vou participar lá. É uma coisa interessante. É uma cirurgia? Existe, na verdade, um procedimento de preenchimento peniano. Hoje em dia existe. Né? Então, o paciente que quer, sempre fala, como é que faz pro pênis ali, pro pinto crescer? Não é mete na próstata, crescer. Mas eu digo, às vezes o paciente é incomodado com a grossura do pênis. Sim, né? Às vezes ele fala, olha, se o pênis fosse um pouquinho mais grosso, alguma coisa toda. Então, a gente vai fazer parte desse encontro lá, desse curso que vai ter. Mas isso já existe hoje? Já existe, é bem estabelecido. Né? Essa parte de genética sexual, a parte genética... genética não, dessa parte genital, estética genital masculina, é uma das coisas que mais cresceram nesses últimos anos aí, mais de 200, 300% de procura, sabe? Então às vezes o paciente chega no consultório, doutor, eu já vi lá na internet que tem esse negócio que engrossa aqui o pênis, como é que é isso? O senhor pode me explicar, né? Até uma coisa de trazer, ainda não faço, mas é uma coisa de trazer para os nossos pacientes, é o que eu estou buscando atrás de trazer para os nossos pacientes aquilo que é de fora. Pra gente finalizar, duas coisas aqui interessantes que eu pensei aqui fazer. Um oposto do outro. Qual que é o tratamento, você pode se resumir em poucas palavras, da disfunção erétil? Do cara que não consegue ter ereção. Disfunção de maneira geral ou a disfunção relacionada à parte do câncer de próstata? Não. Fala dos dois, por favor. Na verdade, assim, quando o paciente chega para uma avaliação de disfunção erétil... Se tiver o câncer. Relacionado ao câncer, o câncer em estágio avançado pode dar disfunção erétil? Pode. A próstata... Disfunção erétil é broxar. Exatamente, disfunção erétil é broxar. O câncer de próstata pode dar disfunção erétil? Pode broxar? Pode. A hiperplasia de próstata pode broxar? Pode. A prostatite, uma infecção de próstata, uma inflamação, pode broxar? Pode. Então a próstata está intimamente relacionada à disfunção erétil. Né? Então a primeira coisa para a gente tentar descobrir é qual é a causa da disfunção erétil desse paciente, até para saber como a gente pode tratar. Né? Se ela é uma causa, às vezes, mais relacionada à parte psicogênica, um paciente mais jovem, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, eu digo que o paciente que entra, o time que entra achando que vai perder, ele não vai perder, ele já perdeu. Né? Então, talvez essa atitude mental positiva, esse reforço positivo, vai dar certo. Então, às vezes a gente até vê o paciente e fala, cara, esse cara não tem indicação de tratamento, às vezes com medicação, com terapia via oral, que é a primeira linha de tratamento. Mas às vezes a medicação é para dar até a segurança que ele precisa para ele não se sabotar. Entendeu? Então, assim, primeiro a gente tem que saber a causa. E aí a gente parte para os tratamentos, né? Via oral. Pode ser psicológico. Pode ser psicológico, pode ser déficit hormonal, né? Hoje em dia, o hipogonadismo, então a falta de testosterona. Mas você é uma pessoa mais velha, né? Não, às vezes paciente jovem também. Às vezes o paciente que fez uso de anabolizante, como você tocou lá, né? O anabolizante, o uso da testosterona, ele não faz desenvolver o câncer. Olha, eu tomei anabolizante, vamos dizer assim, e será que eu vou ter o câncer de próstata? O uso de anabolizante não faz desenvolver o câncer de próstata. Porém, se você tem um câncer de próstata, o uso do anabolizante, a testosterona, faz esse câncer às vezes se desenvolver mais rápido e crescer mais rápido naquele que já tem. Porque, na verdade, o que faz o câncer de próstata crescer? A testosterona. Entendeu? Então isso é uma coisa importante dizer. Então às vezes a falta, outros fatores externos, uso de medicamento, né? Às vezes medicamentos psicotrópicos, eu tomo um remédio para a cabeça, eu tomo um remédio, né? O próprio tabagismo, o próprio uso de drogas ilícitas, o etilismo demais, doenças, por exemplo, uma doença tudo ajudar. Exatamente, doenças orgânicas, por exemplo, a diabetes é uma doença extremamente associada à disfunção erétil, principalmente quando está descompensado. Falo para o paciente, vai controlar a diabetes, senão não tem o que a gente fazer nesse momento. Nem colocar prótese a gente consegue, né? Porque está descompensada a diabetes. E o oposto disso, a ejaculação precoce? Então, como é que faz a ejaculação precoce também a gente chegar, né, nesse diagnóstico, que na sua grande maioria aí sim é da parte psicogênica, né, a gente pode tratar já desde psicoterapia, né, encaminhar às vezes para um psicólogo que trabalha nessa área, usar gel retardante, usar algumas medicações que ajudam a retardar, tratar a ansiedade, que às vezes o paciente tem uma ansiedade associada, né, algum fator depressivo, alguma coisa. Então realmente... Se o homem vai fazer sexo, vou botar aqui, se a pessoa vai fazer sexo e... 2 vezes na mesma noite. A segunda vez sempre vai demorar mais ou não? Na verdade, quando a gente entende, talvez... Quando ejacula as 2 vezes. Entende a fisiologia, né, da ereção e da excitação do homem, o homem ele tem essa questão, que ele vai lá, ele tem a ereção, ele tem a excitação, ele tem o orgasmo e depois ele volta meio que do zero, né? Então ele volta, amoleceu, até começar, então às vezes demora um pouco mais, porque ele já tá num limiar pré-excitativo que ele precisa chegar um pouco mais para poder, então por isso que às vezes demora um pouco mais. Não, né? Não, a pergunta que o senhor não entendeu, então. Se na segunda transa da noite... do dia, se necessariamente vai demorar mais. Depende do estímulo. Às vezes vai mais rápido.
Porque às vezes ele tá numa posição com a patroa que é uma posição que ele gosta. Né? Depende muito, mas normalmente demora mais. Claro. Demora mais porque ele tem que começar de novo todo esse estímulo excitativo. Em regra, demora mais. Exatamente, às vezes pode demorar um pouquinho mais mesmo. Mas depende muito, aquilo que a gente falou, depende muito isso. Do momento, de como é que tá, da posição, de tudo isso que tem que levar em consideração. A pessoa que toma Viagra, ela necessariamente vai ter ereção ou não? Teoricamente é para ter, né? Só que tem os pacientes que não têm. Por quê? Porque às vezes o grau de disfunção dele, de problema dele é tão grave que ele não responde ao Viagra. Paciente, por exemplo, de câncer... Psicológico poderia ser. Não, parte orgânica mesmo. Às vezes o paciente operou do câncer de próstata, né? E era um câncer um pouco mais avançado, a gente teve que tirar esse nervo que fica do lado ali, o feixe vasculonervoso e tudo mais. Esse paciente tem uma alteração local, anatômica. Então ele pode tomar Viagra que for, o pênis dele não vai levantar. Né? Esse então, não tem solução. Às vezes, terapia injetável, né? Fazer umas injeções no pênis para ver se ele tem ereção. Se não responder, prótese. Colocar uma prótese peniana. Mas por que a prótese resolve? Porque aí ele fica duro. Existem 2 tipos de prótese. A semirrígida, que é aquela que você, teoricamente, ele já fica meio duro ali, que é a que você só coloca pro lado. E a prótese inflável, que você usa um compartimento, um pumpzinho, que você vai apertando para ele insuflar. Ele joga um líquido, ele tem um reservatório. Mas a prótese ela vai em cima do pênis ou não? Por dentro do pênis. Aí faz o pênis ficar ereto, aí ele tem a relação ali e tudo mais. Aí depois tira? A prótese não, a prótese é definitivo. Entendeu? Então, às vezes, a prótese é o último estágio do tratamento. A gente pode fazer um programa sobre isso outro dia. Podemos. Uma ideia. Tá certo, doutor. Agradecer a isso, senão o programa